Bom demais, pessoal, tudo jóia? Bom demais encontrá-los de novo, hein? Deus te abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, lição 14. Corre lá, pega sua Bíblia, traga o seu celular, seu smartphone, seu tablet. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Vou te esperar, hein? Corre lá, busca lá. Enquanto isso, vai rolando a musiquinha aqui. Pegou aí? Tranquilo? Podemos começar? Então, continua a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Lembra do capítulo 13? O reverendo Ricardo, na semana passada, falou sobre o capítulo 13. O pessoal de Antioquia manda Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. O evangelho vai chegar aos gentios. Deus separou para si pessoas de todas as tribos, povos, raças, culturas, línguas e nações. Eles vão ouvir o evangelho. O evangelho vai chegar para os gentios. Gentios, como você já sabe, são aquelas pessoas que não faziam parte dos judeus. Eles são pessoas que estão fora daquele circuito ali do povo de Israel. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que pregar o evangelho é um desafio? Sim ou não? E por que você acha que é um desafio? Enquanto você vai pensando aí, a gente vai caminhando para algumas alternativas aqui que eu queria deixar para você. Você acha que é um desafio porque dá vergonha? Você não sabe qual será a reação das pessoas que vão ouvir você falar? Você não sabe ao certo o que vai falar? Por isso é um grande desafio para você? No bate-papo de hoje nós vamos falar sobre este assunto e também sobre o encorajamento para falar sobre o evangelho. Há um risco, é muito perigoso falar do evangelho. Falar do evangelho vai fazer você sofrer? Vamos ler o texto aqui e vamos meditar nessa palavra, hein? Vivendo a vida cristã, enfrentando desafios e testemunhando o amor de Deus com ousadia. Ser ousado é ser corajoso, intrépido e sem medo, sabendo que você é sustentado e é garantido pelo seu Senhor, por Deus. Vamos lá então no comecinho aí, versículo de 1 a 7, vamos dar uma lida aí? Olha só, começa assim no capítulo 14. Em Icônio é uma região ali da Ásia Menor, perto hoje do espaço que se chama Turquia. Olha só, então nessa cidade de Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Você sabe que a sinagoga era uma pequena igreja dos judeus. Como é que começa a história de sinagoga mesmo? Você se lembra? É que o povo judeu foi disperso no cativeiro da Babilônia, quando a Assíria levou o reino norte, a Babilônia levou o reino sul, Judá, e aí eles não tinham mais o templo ficou em Jerusalém, ficou lá em Israel, foi destruído, e aí eles começaram a se reunir nessas pequenas comunidades, nessas pequenas igrejas. Sinagoga já era uma prática, já existia na época de Jesus. Você vê Jesus entrando na sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Então eles foram lá falar numa sinagoga judaica e falaram de tal modo, olha só, quero te chamar a atenção para esse trechozinho, para essa frase, e falaram de tal modo. Olha só, não falaram de qualquer jeito, falaram com firmeza e com ousadia. Sabe o que é ter firmeza e ousadia no falar? Não é firmeza, aquela brutalidade, gritando, aquela voz de trovão, nada disso. Firmeza é ter convicção daquilo que você está falando, porque você sabe do que está falando. Falar com ousadia, falar com coragem do evangelho, com firmeza, é necessário saber de quem você está falando. Você sabe falar de Jesus? Você conhece Jesus? Por isso você consegue falar com firmeza dele? Paulo está falando com firmeza
de tal maneira que grande multidão, tanto de judeus como de gregos, ouviram e creram no Evangelho. Olha a importância de saber do que está falando. E mais, aí tem lá no meio desse povo judeus incrédulos, o versículo 2, que incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, contra aqueles irmãos que estavam pregando. Entretanto, eles demoraram ali muito tempo. Olha que ousadia, olha que coragem. Mesmo diante da adversidade de gente que se levantou contra, Paulo e Barnabé continuaram ali firmes, falando do Evangelho. Demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Quando você fala do Evangelho, coisas grandiosas vão acontecer, hein? Eles estavam falando aqui e ao mesmo tempo alguma coisa diferente estava acontecendo naquele lugar e muitos sinais, muitos milagres estavam acontecendo e o Evangelho sendo reafirmado por esses milagres e por esses prodígios. Olha só o versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados às suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, Paulo e Barnabé estavam correndo um risco de apanhar e ser apedrejados naquela cidade. Sabia disso? Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram sabendo disso e fizeram uma saída estratégica. Foram para uma outra cidade daquela região e continuaram a falar do Evangelho. Olha que interessante. Diante do risco que se corre, diante da ameaça, você teria coragem de continuar falando do Evangelho de Jesus Cristo? Ou você ia dar uma amarelada, hein? Quantos de nós teríamos a mesma coragem de continuar falando do amor de Deus, de Jesus Cristo, pregando o Evangelho? Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, mesmo diante de ameaças, hein? E naquela época apedrejava até a morte. Eles foram para uma outra cidade, para uma outra região. Olha aí, versículo de 8 a 11. Segundo tópico que eu quero tratar com você. Primeiro que nós tratamos foi firmeza e ousadia ao falar sobre o Evangelho. Vamos lá? Tópico 1, firmeza e ousadia ao falar sobre o Evangelho. Quando você fala do Evangelho, você fala com segurança, você sabe de quem você está falando. O segundo tópico é: muita coisa grande acontece quando se fala do Evangelho. Muita coisa grande acontece quando se fala do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do homem. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, é o centro das boas novas. Jesus é o Filho de Deus que veio para a salvação do mundo. É esse Evangelho que está sendo pregado. Paulo e Barnabé vão para uma outra cidade chamada Listra. Quando chega nessa cidade, acontece um negócio assim, fora do quadrado. Acontece um milagre. Você sabe o que é um milagre? Um milagre é algo sobrenatural, que está fora daquela ordem normal ali, né? E o milagre é que havia naquela cidade um sujeito que era um deficiente físico, ele era um aleijado, ele tinha um problema nas pernas, nos pés, ele não conseguia andar. E aí ele ouviu Paulo falar do Evangelho. Olha só, versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Desde quando ele nasceu que ele estava assim. Esse homem, versículo 9, ouviu falar Paulo. Ele ouviu Paulo pregando e Paulo olha para ele e fala assim: você tem fé para ser curado, fica de pé agora. E ele levantou e foi curado. Quando esse homem foi curado, deu um badauê, um vulco-vulco naquela cidade, como a gente fala lá na polícia, um barata voa. Sabe o que aconteceu? Os homens daquela cidade começaram a falar assim: Paulo e Barnabé são deuses, mas eles estavam falando na língua deles. E eles começaram a falar assim, nem sei se a língua deles era essa não, mas eles começaram a falar que Paulo era Mercúrio
e que Barnabé era Júpiter. Júpiter, na mitologia romana, se comparava a Zeus, por exemplo, que Zeus é um deus lá da mitologia grega, né? Você sabe. E Mercúrio seria um porta-voz dos deuses, porque Paulo era o que estava falando. E aí eles falam assim, vamos sacrificar em homenagem a esses dois homens. E eles falaram assim, não, o que é isso que vocês estão querendo fazer? Rasgaram as suas vestes, entraram no meio do povo, falaram assim, não façam isso. Nós somos homens como vocês. Olha, o milagre, ele não reflete o poder do apóstolo, mas o de Cristo a quem ele pregava. E é uma coisa importante que a gente precisa saber aqui, que é um outro tópico que eu quero que você guarde no seu coração também. Nunca queira para você a glória que é de Deus. Nunca queira para você a glória que é de Deus. Hein? Esquece não. Olha só, nós somos servos e nesse contexto de servir a Deus, a nossa responsabilidade é transferir para Deus ou representar de tal forma que Deus seja glorificado pela nossa vida. O Evangelho nos transformou, nós queremos que o Evangelho transforme a vida de outras pessoas, por isso que nós pregamos. E Paulo está aqui agora junto com Barnabé falando assim, de jeito nenhum. Olha só, eu sirvo a Deus que faz vir chuva sobre vocês, sobre a plantação. É Deus quem abençoa. Ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Até o versículo 15. De jeito nenhum, nós somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Não queremos isso. E eles foram lá buscar uma vaquinha para sacrificar para Paulo e para Barnabé, dizendo que eles eram deuses. Quando você prega o Evangelho, você faz com que Deus seja glorificado, porque você sabe que Ele é o único Deus, o único Senhor de todas as coisas. Não se esqueça disso. Você não chama para si nenhuma glória, por maior que seja o milagre que aconteça quando você prega o Evangelho, mas você faz com que aquela pessoa também que te ouve pregar o Evangelho, saber que só tem um único Deus, que é Ele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você não requer para você nenhuma glória, você transfere toda a glória para Deus. E olha só, ao mesmo tempo você fala da existência de um único Deus e um único Senhor. Então vamos lá, não se esqueça, nunca queira para você a glória que é de Deus. O tópico 2 é muita coisa grande acontece quando se fala do Evangelho. E o tópico 1 é firmeza e ousadia ao falar do Evangelho. Tranquilo. Vamos caminhar mais um pouquinho? Agora do versículo 19 ao versículo 20. Olha o outro tópico. Os riscos por amor do Evangelho é real. Olha só. Ainda no versículo 19, o que está dizendo o texto? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio. Esses caras saíram lá da outra cidade, foram até Listra, chegaram lá e falaram assim, instigaram as multidões contra o apóstolo Paulo e ele foi apedrejado. Paulo foi apedrejado, tomou tanta pedrada que ele foi arrastado para fora da cidade, jogado, caído no chão como morto. E eles olharam assim e falaram, Paulo morreu. Os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam ouvindo eles pregarem, aqueles que tinham ouvidos para ouvir essa pregação, ficaram em volta de Paulo, olhando para ele assim. De repente, Paulo se levanta, fica de pé, todo machucado, com dores ali, mas no dia seguinte ele partiu com Barnabé para uma outra cidade chamada Derbe. Essas cidades, elas ficavam a certas distâncias uma das outras, 30 quilômetros, 80 quilômetros, 100 e poucos quilômetros. Então ele está andando por essas cidades, mas elas são um pouco distantes, né? Eles gastam um tempo aí nessa caminhada, nesse modo deles de andarem por ali. No dia seguinte eles foram lá para Derbe. E eles anunciaram o Evangelho nessa cidade. Fizeram muitos discípulos. Olha só que legal. Paulo se refez, prosseguiu no seu mistério de pregar,
continuou com a mesma coragem, com a mesma confiança, com a mesma ousadia, com a mesma fé, com a mesma intrepidez, encorajado a falar do amor de Jesus Cristo no qual ele cria. Você já desistiu diante de uma grande dificuldade? Você começou a falar para alguém do amor de Jesus e as pessoas não quis te dar ouvidos, não prestou atenção, falou assim, sai daqui, quero ouvir falar isso não, quero saber de religião não tem nada de Jesus não. E aí, por encontrar alguma dificuldade, por fazer alguma coisa, você desistiu? Essa é uma história de encorajamento. Nós somos encorajados a continuar falando do amor de Deus e a testemunhar de Jesus Cristo. Sabe o que uma testemunha faz? A testemunha, ela fala a verdade daquilo que ela viu e ouviu, sabia? Quando o juiz chama uma testemunha, senta aí, eu quero saber o que aconteceu lá naquele lugar. Aí a pessoa não pode mentir de jeito nenhum para o juiz. Ele precisa falar a verdade daquilo que ele ouviu e sabe. Nós, como cristãos, somos testemunhas de Jesus, daquilo que ouvimos, aprendemos, sabemos e experimentamos sobre Jesus Cristo. Já pensou nessa importância? Você já pensou nisso, cara? Sou uma testemunha de Jesus. Eu falo daquilo que eu sei acerca de Jesus Cristo. Isso é muito legal no reino de Deus. Muito legal mesmo no reino de Deus. Paulo então se refez e vamos continuar, a vida que segue. Bora lá, coragem, vamos continuar. Não desista diante das dificuldades. Os desafios, eles nos encorajam e nos tornam mais fortalecidos para mantermos firmes no Senhor. Paulo fala assim lá em Efésios depois, que nós precisamos nos revestir dos recursos, das armaduras, das armas, dos recursos que Deus nos dá para combater as dificuldades da nossa vida cristã. E ele fala assim, no dia mal você vai resistir. E depois de resistir no dia mal, estando equipado com o capacete, com o escudo, com a couraça, com a espada, com as sandálias, que não são da humildade, né? Como tinha na televisão, mas também de certa forma, né? O Evangelho nos faz reconhecer que nós não temos nada a não ser a graça de Deus. Mas olha só, sandálias do Evangelho, e ele fala assim, depois de você enfrentar tudo, você vai permanecer firme. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade na nossa vida, quando nós passamos por desafios da nossa fé, nós somos encorajados pela própria palavra de Deus e pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo dele que nos guarda a permanecermos firmes. Não esqueça essa palavra, permanecer firmes. Olha só, a prova é o que nos aprova. Você aprende uma matéria lá na sua escola, geografia, história, ciências, inglês, espanhol, matemática, e aí o professor fala assim, vamos testar agora para ver se você está sabendo mesmo. Como é que ele faz o teste? É com uma prova. Você está preparado e você expressa ali tudo o que você aprendeu. Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida cristã, na nossa fé, Deus nos faz fortalecidos. E quando nós vencemos essa provação, permanecendo firmes, nós somos aprovados. Aprovados, ó, legal, você aguentou firme a esse rojão. Quando a gente não aguenta, você precisa treinar mais, exercitar a fé, descobrir outras formas e outros meios de continuar firme, não é verdade? Mas aqui nós estamos falando que diante dessa aprovação, Paulo e Barnabé permaneceram firmes, eles não desistiram. E olha que interessante, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Eles fizeram o caminho inverso da viagem e agora estão voltando para casa. Na pregação de Paulo e Barnabé, muita gente creu em Jesus. Eles falaram com ousadia, eles falaram com firmeza, eles falaram com convicção, eles falaram com certeza.
trazendo sempre na mente e no coração a confiança daquilo que eles sabiam acerca da fé, acerca de Jesus Cristo, quem era Jesus, como ele veio num plano redentivo de Deus para salvar o homem pecador. O Evangelho, as boas novas. Cara, o Evangelho é a melhor e maior notícia que a humanidade já teve. Sabia? Anjos foram lá para os pastores, você vai lembrar disso lá em Lucas, no capítulo 2, quando os anjos aparecem para os pastores na noite e falam assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Fantástico isso, as boas novas da salvação, o Evangelho. Deus mandou o seu Filho para salvar o homem, para livrar o homem da condenação eterna. É esse Evangelho que nós pregamos. Quando Paulo pregou isso, que ele falou do amor de Deus, que ele falou do amor de Deus em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único caminho, a única via da salvação, que é Ele que redime um homem de todo mal, de todo pecado, que faz o perverso ser bom. O que aconteceu? Muita gente creu nesse Evangelho, muita gente se converteu e passou a servir a Deus. Versículo 22 e 23, sabe o que eles vão fazer agora? Voltar lá para aquela cidade de Listra. Sabe o que aconteceu em Listra? Está lembrado aí? Lá em Listra é aquela situação do homem que era um deficiente físico, um aleijado, que foi curado. E aí eles queriam chamar Paulo e Barnabé de deuses. E quando era aquele primeiro lugar onde eles estavam aqui, no capítulo 14 de Atos, quando eles foram ameaçados de apanhar, eles voltaram para este lugar onde tinha dado um tumulto. Paulo e Barnabé voltam para lá, sabe para quê? Por qual razão? Para discipular. Sabe o que é discipular? É ajudar aquelas pessoas para quem eles pregaram o Evangelho e elas se converteram. Agora eles vão estruturar uma igreja, fizeram a eleição dos presbíteros, colocaram aquelas pessoas que iam cuidar, iam pastorear aqueles irmãos daquela igreja que foi implantada ali naquelas cidades. Olha que legal, Paulo não passou ali, pregou o Evangelho e largou para lá não. As pessoas que se converteram, que ouviram o Evangelho, sabe o que aconteceu? Elas foram cuidadas. Você pregou para alguém, essa pessoa ouviu o Evangelho, creu e fala assim: agora eu quero servir a Deus. Você vai caminhar com ela, você vai ensinar a orar, a ler a Bíblia, a ter a compreensão das coisas que são de Deus, um novo meio, um novo modo de se viver. Isso é muito legal. Nós ajudamos aqueles para quem nós pregamos. Paulo e Barnabé voltaram então lá para esse lugar de risco e de ameaças anteriores, mas eles não abandonaram aquelas pessoas que creram. É muita ousadia e coragem, né não? O que você achou? Você faria isso? Quase apanhei naquele lugar, vou voltar lá. Olha só, isso tudo pelo amor do Evangelho. Você voltaria lá para este lugar onde você quase apanhou, tentaram te bater, te ferir gravemente? Você voltaria lá? Eles voltaram pelo amor ao Evangelho. E agora eles chegaram no ponto de onde eles haviam partido. Antioquia, versículo 27, leia aí comigo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Legal demais! Depois de ter pregado o Evangelho, você compartilha as bênçãos por ser um proclamador do Evangelho. Você já contou para o seu amigo do lado, para algum parente, para alguma pessoa conhecida, o quanto foi legal falar do Evangelho de Jesus? Encorajar a outros da sua geração a fazer a mesma coisa? Pregar o Evangelho também? Você faz isso? Chega perto deles, é legal demais. Quando a pessoa se interessa pelo Evangelho, é movida no seu coração pelo Espírito Santo de Deus e fala assim: eu quero saber mais desse Jesus. Me conta mais, me fala mais. Você quer viver essa experiência? Começa a pregar o Evangelho com toda ousadia e firmeza, sabedoria e mansidão. Por que isso? Porque o seu testemunho servirá de encorajamento para outros da sua geração pregarem o Evangelho também. Olha,
Você que está na escola, você que está lá na sua aula de judô, de basquete, de futsal, na natação, nos lugares onde você vai, você é o proclamador do evangelho ali. Você que tem acesso às pessoas da sua geração que estão perto de você. Não perca essa oportunidade de falar do amor, da misericórdia e da graça de Deus, hein? Junior, coragem aí, hein? Olha só, hoje nós vimos uma história de coragem e de amor ao evangelho. O que você achou? Você achou que é assim mesmo? Os apóstolos, eles foram capazes de superar o medo, a dor e os desafios em prol do evangelho. Muito legal essa história, muito legal essa mensagem, não é não? Eu achei assim, super massa, super bacana. Que você seja encorajado, que você seja ousado e que você tenha firmeza ao falar do amor de Jesus Cristo e ao pregar na sua geração. Saiba que mesmo havendo riscos, mesmo havendo a possibilidade de perder alguns amigos, que ele falou assim, aquele cara agora é chato, tá crente, quero saber deles não. Mas você vai guardar a sua fé, sabendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a regra de fé e prática, e que o amor ao Senhor é que nos levará para uma eternidade de paz. O caminho estreito, apertado, arriscado, nós passamos por essas apreensões mesmo, mas nós não deixamos de reconhecer, de saber e de guardar no nosso coração que importa falar do amor de Jesus Cristo e servir a Deus com toda alegria na alma. Não é não? Vamos orar então? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você agora para que você seja encorajado a falar do Evangelho, a falar do amor de Jesus Cristo, mesmo diante de circunstâncias que sejam arriscadas e perigosas. Vamos pedir a Deus que te abençoe e te dê oportunidade, te abençoando com a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo. Vamos orar então? Vamos lá? Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse tempo, te agradecer pela tua palavra que é tão poderosa, que é tão maravilhosa, que alegra a nossa alma, que alegra o nosso coração. Deus, como é bom ler essas histórias reais, verdadeiras, de homens que foram intrépidos, corajosos, obedientes ao Senhor, pregaram o Evangelho e nós hoje, na nossa geração, no nosso tempo, fomos alcançados por essa graça. O seu amor incompreensível, meu Deus, nos trouxe Jesus Cristo, aquele que é a centralidade, a razão, o meio, o nexo, a lógica toda do Evangelho que nós pregamos. Ora, muito bom saber que o Senhor permite, nos dá essa oportunidade, coisa que anjos gostariam de fazer. Nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do seu amor, da tua misericórdia. Que cada menino e menina sejam encorajados na sua geração a falar do amor de Jesus Cristo, a proclamar as bênçãos que nós temos da salvação em Jesus Cristo. Que eles sejam abençoados, que eles não percam a oportunidade, mas que falam ousadamente, corajosamente, confiadamente que o Evangelho é o caminho, o poder de Deus para a transformação do mundo e das pessoas que estão aqui, da salvação que é por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado pela 8ª igreja, muito obrigado pelos juniores, que a bênção do Senhor seja sobre o povo do Senhor, trazendo paz. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Grande abraço, nós continuamos aqui recolhidos, mas não encolhidos, hein? Nós confiamos no poder de Deus e Ele é o Senhor de todas as coisas e está no controle. Grande abraço, Deus te abençoe, fique com Deus.